após 15 anos de projeto, o que representa essa parceria da ABL com a Universidade das Quebradas? Olha, é importantíssimo, porque a gente resolveu, esse ano pelo menos, mas eu acho que vai ser para o futuro também, optar pela literatura. Porque a Universidade das Quebradas já teve em várias áreas. Ela teve em artes plásticas, na época do MAR, do Museu de Arte do Rio. Ela teve em conhecimento bem mais geral, com um acento mais sociológico, quando estava na UFRJ, porque a gente é itinerante. A gente quer interferir em cada instituição. Por lugar, a gente quer fazer daquele lugar onde eles têm dificuldade de acesso a casa deles, e eles deixaram um recado ali. Na UFRJ foi muito lindo, porque eles conviveram, eles almoçavam lá, tinham um bandejão, eles conviveram com os outros alunos e eles tiveram realmente uma troca. Teve uma quebradeira que deu aula na medicina, falando de cabelo, da coisa da trança, como uma terapia de dois vias. Terapia para quem faz, terapia. Mas foi uma coisa linda, que era o cuidado. A trança significa a ligação da África com o Brasil. Então, falando isso, era muito lindo. Quer dizer, a gente levou o saber periférico para a UFRJ em várias nuances. A gente atingiu várias unidades. Eu fiquei muito, muito emocionada, porque a UFRJ é minha casa. Eu estou lá desde criança, olha que eu estou com 85 anos, ainda não saí. Tive a aposentadoria compulsória aos 70, mas eu estou 15 anos aqui de penetra. Então, eu não consigo largar a universidade. Então, eu fiquei muito contente com tudo isso, a gente volta para lá ainda. E a gente foi para o MAR e trabalhou muito a questão da curadoria. E agora aqui na Academia Brasileira de Letras, a gente se voltou para a literatura, como é de se esperar, né? E então a gente foi ambicioso, a gente pegou logo o Machado de Assis, que é o grande escritor brasileiro e que tem essa peculiaridade de ter nascido preto e morrido branco. Então a gente estudou esse processo de branqueamento, a gente estudou o que o Machado de Assis fez com essa questão, porque ele é muito considerado traidor pelo movimento negro, por um grande segmento negro, como uma pessoa que ficou à margem da abolição, um negro que ficou à margem da abolição e que não fez uma crítica racial contundente, explícita nos seus romances, como fez o Lima Barreto. Então tem esse fla-flu, Lima-Machado, onde Machado perdia de goleada sempre. Mas a gente recuperou o Machado, foi lindo, porque a gente fez uma leitura a contrapelo, onde o Machado começa a se mostrar um crítico muito barra pesada da sociedade imperial branca. Em todos os detalhes, todos os romances dele, é isso. E ele se colocou, sim, na coisa da abolição, escrevendo sobre. Ele não fez uma campanha, porque a gente viu que a situação era saia justa naquele momento. Era uma polarização muito grande entre abolicionistas e não abolicionistas, e ele realmente ficou em cima do muro. Isso eu não posso defender ele. Mas ele teve uma valorização dos personagens negros que eu não tinha percebido. Olha que eu há anos leio Machado, só fui perceber nesse curso. Esse curso foi lindo por causa disso, porque trouxe Machado de volta à situação da discriminação, da questão racial. Foi muito lindo, muito lindo. Era a minha próxima pergunta que eu ia fazer. O que isso representa para quem fez o projeto acontecer? Né? A gente perguntou isso pela ótica dos estudantes, né, do como que isso impacta positivamente na vida deles, mas para quem fez isso acontecer, como é que vocês saíram transformados desse processo, sobretudo na literatura, que é uma arte ainda muito distante da periferia? Muito. Aliás, nem tanto, porque a periferia está com um avanço enorme no mercado literário. Porque a periferia sempre escreveu, eu acompanho isso a vida toda, a literatura marginal, a literatura que é feita pelos habitantes da periferia, a literatura negra, feita por negros, mas agora está falando grosso.
Isso sempre existiu, foi sempre muito bacana, mas não representava. Hoje não, representa um segmento editorial. E o mercado se interessa para vender aquelas pessoas que têm uma potência de tradução enorme. Os países têm curiosidade. Os países adoram o lançamento de um novo escritor negro no Brasil. Então, isso inverteu a situação. Agora, você fez uma pergunta muito legal, que foi como é que a gente se transformou, a equipe que faz. Mas só transformou. Porque eu tenho um aprendizado agora, falando por mim, de 15 anos. De 15 anos de conflito e de crescimento. Porque também eu acho que sem conflito não tem crescimento. Se você ficar passando, sou igual a você, minha querida, não é igual a você. Eu não sou igual a você. E isso tem que ser internalizado e entrar nas suas ações, entrar nas suas falas. Você tem que ter essa consciência. E antes tinha muita coisa de você chegava uma lourona na favela, dizendo somos iguais, somos irmãos. Não somos. Então esse aprendizado de firmar uma posição como branca foi um aprendizado difícil, porque passa por dor. Você está fazendo tudo, adorando aquela turma, e a turma te chama das piores coisas. E você vai crescendo. Tem conflito para lá e conflito para cá. Os dois lados crescem. Isso é maravilhoso. Para finalizar, estão, no momento, construindo um filme sobre a sua trajetória de vida. Já fizeram? Caramba! Eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo que tem um em produção. E eu queria saber se em algum momento a Universidade das Quebradas entra nessa história, nessa narrativa. 2 filmes. Nos 2, sem parar. É a obra da minha vida. Tudo que eu fiz canalizava para a Universidade das Quebradas. Todo tipo de literatura que eu estudei. Eu estou desde a minha tese é sobre poesia marginal. É o que não era negra, mas era aquela literatura fora do eixo. Eu sempre estudei o que estava fora do eixo. Então, a vida toda para chegar aí. Só para chegar aí. Se juntar todos os dados da minha trajetória, apontam para chegar na Universidade das Quebradas. Então, eu me sinto muito feliz de estar nesse lugar. Consegui. Se eu tivesse morrido há 10 anos atrás, eu não tinha conseguido. Então, dou graças a Deus ter sobrevivido para contar essa história. Desculpa. Para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: o que a gente pode esperar ainda mais da Universidade das Quebradas para os próximos semestres, anos que vem à frente aí, né? Olha, isso eu não posso te dizer, porque como é um laboratório, a gente muda cada ano em função do anterior. A gente não tem um programa fechado. A gente tem uma experiência, é um laboratório. Então, dependendo do que aconteceu aqui com o Machado, eu já estou bolando o Suassuna para o outro ano. Mas depende muito desse ano. Então, o que vai acontecer? A gente não tem projeto. Isso é que é o quente. É que se acontece da relação que você estabelece com os alunos. Então, você não saber o que vai acontecer é maravilhoso. Porque é uma experiência, não é um projeto. Não é uma coisa dura, prevista. É o que pode acontecer. Eu acho que pode acontecer muita coisa.